Shalom, meus irmãos, boa noite. Primeiro dia da semana, Yom Rishon. Vamos começar o estudo. Vou dar alguns minutos para que os irmãos possam entrar no grupo e compartilhar, Compartilhar este link no grupo da sinagoga. Então, quem tiver lá dentro do grupo do WhatsApp da sinagoga, por favor, compartilhem este link. Então, vamos aguardar uns minutinhos para que vocês possam compartilhar esse link e mais pessoas possam assistir. Estamos ao vivo, aprendendo um pouquinho a cada dia a melhorar essa transmissão, mas como hoje, nesses dias, a gente está com muitas pessoas em casa, assim, a internet está sendo consumida bastante, então não está fácil conseguir ter uma boa qualidade na transmissão. Então, é importante agora esperar só mais um pouquinho, que mais irmãos estão entrando. Ok, vamos lá. Amados, esse estudo que eu vou dar hoje é um estudo que há algum tempo eu já venho meditando sobre ele. Para muitos não é novidade, para muitos não é nada novo, mas a forma que eu quero abordar isso hoje é uma forma de chamar a atenção de você que quer caminhar com Hashem, que tem esse zelo de caminhar com o Eterno. Fique atento. O texto desse estudo já começa chamando a nossa atenção para isso. Está lá escrito lá, as escrituras ao gosto do freguês. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente querendo customizar as escrituras. Tem muita gente manipulando, mexendo, dando o seu jeitinho para que as escrituras fiquem mais palatáveis, fiquem mais agradáveis às pessoas. Esse não é o propósito de Hashem. O pecado deve ser confrontado. A palavra deve confrontar as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos ouvindo muito pessoas que querem afagar as almas, querem afagar o sentimento das pessoas, querem bajular. Então, esse estudo vem falar sobre isso. E uma das coisas que eu percebi, assim, que eu comecei a fazer uma análise e pensar, é que tem pessoas que estão girando a roleta, brincando com as escrituras como se fosse uma roleta que você pode simplesmente escolher qual a bênção, escolher qual a mitzvah, escolher qual o mandamento que vai cumprir, escolher o dia de fazer isso ou não. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Muitos falam assim, se o versículo não for do meu agrado, é só girar novamente, é só abrir a Bíblia novamente, é só tirar lá da caixinha de bênçãos novamente, até que alguma coisa que conforte o meu coração ou conforte os meus ouvidos, eu consiga retirar dali. Infelizmente, isso tem sido a prática de muitas pessoas, que em sua consciência, muitas vezes cauterizada, acreditam que estão fazendo a vontade do Eterno. Na verdade, estão fazendo a sua própria vontade. E lá em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e verso 2, é muito claro o que diz. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras
tendo cauterizada a sua própria consciência. Doutrinas de demônios, homens hipócritas que têm a sua mente cauterizada e ensinam o que é contrário às Escrituras, contrário à palavra de Hashem. Querendo dizer que estamos em outro tempo, estamos na era da graça, não mais da lei. Fazendo escolha como um cardápio. Esse sim, esse não. Esse é para mim, esse não é para mim. Esse aqui eu vou fazer, aquele não. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 17, verso 18, Yeshua foi muito claro no que ele quis dizer. Ele falou: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E aí vamos a uma interpretação, a uma definição da palavra abrogar. É um verbo transitivo direto que significa anular ou abolir uma lei, um decreto, revogar a validade de algo obrigatório ou instituído, um benefício ou um privilégio, abrogar uma determinação do prefeito, de alguém que tem autoridade, tornar obsoleto, fazer com que deixe de ser usado, suprimir, abrogar um vício, um hábito ou um costume. A etimologia, a origem da palavra abrogar, ela vem do latim, abrogare. Com isso em mente, meu querido irmão, olha só como nós podemos pegar esse verso do capítulo 5 de Mateus e explanar ele de uma maneira mais rica até, para que fique mais clara a compreensão para todos. Olha como ficaria. Nas palavras do nosso Mashiach, Yeshua, ele mesmo falou o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, eu não vim anular ou abolir uma lei, um decreto, eu não vim revogar a validade de algo obrigatório ou instituído, eu não vim tornar obsoleto nada, eu não vim fazer que deixe de ser usado o que o Eterno mandou fazer, eu não vim suprimir nada, eu não vim retirar o vício ou o hábito ou o costume de nada, mas eu vim fazer o quê? Cumprir, dar o pleno entendimento, o pleno conhecimento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E isso está plenamente de acordo com a Torá, que diz o seguinte: tudo o que eu te ordeno, observarás, para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio, capítulo 12, verso 32. Yeshua, totalmente em harmonia, totalmente alinhado com o que diz a Torá. Ele não veio anular, abolir, revogar, tornar obsoleto, suprimir, ou seja, retirar ou acrescentar nada. Ele veio cumprir. E é assim que nós devemos entender as Escrituras, elas são harmônicas. O Mashiach nunca iria contra a Torá. Lá em Deuteronômio 4, verso 1 e verso 2, também diz assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes,
para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus, vosso Senhor Deus de vossos pais, vos dá. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que se guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Há uma ordem explícita: não podemos acrescentar nada, nem diminuir nada da lei. Provérbios 30, versos 5 e verso 6. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes à sua palavra, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Todos aqueles que acrescentam à palavra de Hashem têm sido revelados como mentirosos. São mentirosos esses que acrescentam, que mudam as datas, que mudam os dias, que mudam a palavra de Hashem. São achados mentirosos. Não deem ouvidos, meus irmãos. Há pessoas assim. Josué capítulo 1, verso 7, verso 8 nos ensina: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andes. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O Eterno também é muito claro nessa passagem, que nós devemos guardar o que está escrito. Tudo quanto que está escrito, está revelado. O Eterno já escreveu através de seus servos, já determinou através de seus servos. Guarde tudo que está escrito no livro da lei, para que você tenha o cuidado, o zelo, a preocupação, a atenção de fazer da maneira correta. Na paraxá de hoje, nós aprendemos que quando Moshe estava instruindo sobre a construção do Mishkan, e estava passando, e estava se construindo todos os móveis, utensílios, lá era dito que tudo foi feito conforme o Eterno ordenou a Moshe. Isto fala deste cuidado, deste zelo, desta preocupação em fazer conforme Hashem mandou. Não conforme nós queremos, não conforme nós achamos, não conforme a minha inteligência natural, mas conforme aquilo que Hashem está ensinando para nós. Atos capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Examinando aonde? Nas Escrituras. Na palavra. Conheça a palavra, conheça as Escrituras, examine se o que estão falando por aí está nas Escrituras. Não fique, meu irmão, indo por aqueles que falam: tive uma revelação A, tive uma revelação B, tive um sonho nessa noite, e aquilo passa a virar uma doutrina. Cuidado! Os bereanos faziam como? Examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Se você não ver
se você não encontrar respaldo na palavra de Hashem, com toda sinceridade, não dê ouvidos. Não dê crédito. Estas coisas, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo não aprendais isto. Olha, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensorbebeça a favor de um e detrimento de outro. Não ultrapasseis o que está escrito. Esse deve ser nosso limite. Esse deve ser um cuidado que nós devemos ter. Atentos como os bereanos, examinando a palavra como os bereanos. Se realmente as coisas são dessa maneira, se exatamente foi isso que o Eterno falou. Desculpa, meus irmãos. E não ultrapassando o que está escrito. Gálatas capítulo 1, verso 8 e verso 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Um anjo me falou, um anjo me revelou. É outro evangelho? É outra boa nova? Não dê ouvidos. Seja anátema. Cuidado, meus irmãos. Estejam atentos. Essa palavra dessa noite é para abrir os olhos de vocês. De todos vocês que querem caminhar e ter um coração sincero, um coração voluntário em servir e em buscar a Hashem. Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois estas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Estejam atentos. Cuidado com pessoas que demonstram esse tipo de comportamento. A palavra é clara. Afastem-se deles. Não servem à causa, não servem ao Senhor. Primeiro João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não creiam em qualquer coisa, examinem tudo, vejam se procedem de Hashem. Falsos profetas têm saído pelo mundo, aos montes. Jeremias 23, 32. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos. E tem muito, meus irmãos, fazendo isso. Declara o Senhor. Eles os relatam com as suas mentiras irresponsáveis. Desviam o meu povo.
eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. E é verdade. Tem muita gente com mentiras, se desviando da palavra de Hashem, dos ensinos de Hashem. E que benefício traz para o povo? Nenhum. Nenhum. Propagam mentiras irresponsáveis, desviam o povo do eterno, dos ensinamentos de Hashem. Cuidado, meus irmãos. Vamos trazer um pouco mais de luz. Efésios capítulo 2, verso 14, verso 15, diz lá, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Muitas pessoas têm usado esse versículo fora do contexto para mostrar que nós agora só temos a graça, mas que a lei já não existe mais, que a lei foi derrubada, que a lei foi aniquilada. Será que é isso que Efésios está dizendo? Será que é essa carta de Rav Shaul que escreveu aos Efésios? Será que é isso que ele quis dizer? Um homem que era seguidor de Mashiach, cumpridor dos mandamentos, será que agora aqui ele está dizendo outra coisa? Vamos analisar esse texto de uma melhor maneira. Vamos um pouco mais a fundo. Muitos usam essa passagem para dizer que a lei foi abolida. Vamos lá. Todos nós sabemos que Shaul, sendo discípulo de Yeshua, nunca iria contra o seu mestre. E olhando com esta ótica, parece existir uma contradição entre as palavras de Yeshua e as palavras de Shaul, no verso em questão. Yeshua disse que não veio abolir a Torá. Nós lemos lá em Mateus. Ele não veio abrogar, ele não veio mudar, anular, cancelar, nada disso. E Shaul disse agora que Yeshua aboliu na sua carne a Torá dos mandamentos na forma de ordenança. Devemos nos ater, prestar atenção aos detalhes do texto, para que possamos assim chegar a uma compreensão do que está acontecendo. Shaul é claro ao afirmar que o que Yeshua aboliu foi a lei dos mandamentos em forma de ordenanças. Vamos analisar algumas palavras aqui desta frase. Vamos entender a palavra, neste momento, ordenanças, no original, para uma adequada compreensão. Ordenanças, no grego, é o substantivo dogmas. Esta expressão pode ser traduzida como interpretação, dogma, doutrina de homens. Esta expressão aparece no Novo Testamento sempre associado com ordenanças dos homens. Nunca, jamais, de forma nenhuma, com ordenanças dadas por Deus. A palavra grega para ordenanças no Novo Testamento é dikaioma e não dogmas. Dikaioma são as ordenanças dadas por Hashem. Dogmas são as ordenanças dos homens. Esta é uma diferença que nós devemos ter em conta quando lemos um texto. Com essa explicação, nós podemos então concluir com total segurança que, de acordo com as Escrituras, e não com a tendenciosa interpretação que tem nas Bíblias atuais, que na realidade Yeshua aboliu foram as ordenanças do homem, ou as interpretações dos homens sobre a Torá, que é formada por mandamentos, muitas vezes chamadas de verabanan, ordenanças rabínicas. Olhando o contexto dessa passagem, fica mais claro ainda, porque não existe essa ordenança de separação no templo.
criando compartimentos, paredes, divisões. O que Yeshua fez foi derrubar esta parede, esta divisão criada pelos homens e não ordenada pelo Eterno de Israel. Aí nós podemos entender corretamente o que diz esse texto. Tenham a Torá como escudo e parâmetro contra todo o acréscimo em invencionice que existe hoje. Salmo 119, verso 3 ao verso 5 diz: Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento. Por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 4, verso 1 ao verso 6. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina, não deixeis a minha lei. E aí eu coloquei aqui em vermelho a palavra lei, e coloquei em vermelho em hebraico. Torati, as minhas leis, a minha Torá, não deixes a minha Torá, os meus ensinamentos, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Novamente eu fiz da mesma maneira. Os meus mandamentos, em hebraico está escrito mitzvotai. Os meus mandamentos, as minhas mitzvot. Mitzvah singular, mitzvot. Plural, mitzvotai, meus ensinamentos, meus mandamentos, diz o Hashem. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não abandones e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Não deixes a minha lei, a minha Torá. Guarda os meus mandamentos, guarda as mitzvot. Atos 20, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E é verdade, ao longo dos séculos é o que nós temos visto. Lobos cruéis que invadiram e deturparam a palavra. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São falsos profetas, não são profetas de Hashem. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, todos que me conhecem sabem que eu gosto muito dessa passagem, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Nessa passagem, o escritor, quando diz toda a Escritura, ele está falando olhando para trás, olhando para o Tanar, olhando para os profetas, olhando para a Torá, e falando toda essa Escritura, ela é divinamente inspirada para ensinar. Se você não sabe, ela vai te ensinar. Ela vai te corrigir. Se você está indo para o caminho errado, ela vai te corrigir. Aceite essa correção. Para te instruir em justiça, como fazer a vontade de Hashem, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, capaz, apto para toda a boa obra. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Procure pelas veredas antigas,
Como diz Mashiach, se cresces em mim como diz as Escrituras, que Escrituras Mashiach se referia? A Torá. Do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Busque as veredas antigas. Meus queridos, fiquem na Shalom, que excede a todo o entendimento. Foi muito bom compartilhar com você nesse momento, trazer essa palavra de advertência, de alerta para o povo, para que não deem ouvidos a tantos falsos profetas, a tantos lobos vestidos com pele de ovelhas, a tantos devoradores por aí, destruindo a vida de muitas pessoas, desviando as pessoas da verdadeira palavra de Hashem. Cuidado, sejam bereanos, chequem com as Escrituras, provem tudo que chega até vocês. Não aceitem nada facilmente. Provem de acordo com a palavra. Ficamos aqui. Uma boa semana em Yeshua. Um abraço. Que bacana, hoje entrou bastante gente. Tá aí o Hugo, Francisco, Sebastião, o Tárcio, minha esposa tá aqui também, Javan, Moshe, Meglis, Gilberto. Que bênção, meus irmãos. O Marco, a Érica. Um grande abraço a vocês. Um abraço muito saudoso, com muita saudade de estar com vocês. O Yosef também está com a família assistindo. Creio muito que esse período vai passar rápido, que nós vamos poder estar novamente juntos na sinagoga, louvando e adorando a Hashem, aprendendo, compartilhando, vendo o sorriso de cada um de vocês. Esse momento vai passar, estaremos mais fortes, mais unidos ainda. E novamente eu peço desculpa a vocês, não sou nenhum locutor, nenhum apresentador profissional, mas estou me esforçando a fazer o melhor para que vocês possam receber essa palavra e serem também abençoados. Querem fazer alguma pergunta? Irmão Sebastião, um grande abraço. Quem quiser fazer pergunta, pode postar aí, que eu tentarei responder. Carmen, um grande abraço. Vitor também. Isabela, Raquel, olha que bênção, todo mundo por aqui. Que bênção. Tatiana, Shalom. Como os profetas na Tanar, o Hugo está perguntando, foram identificados como profetas verdadeiros? O profeta, ele não fala daquilo que provém dele, né? A palavra diz que o profeta fala aquilo que o Eterno determinou que eles falassem, né? E como é que você sabe que é verdadeiro aquilo? Claro, é pela vida do profeta, né? As pessoas conheciam os profetas, conheciam as pessoas, então eles sabiam se aquela pessoa, tinha uma vida íntegra, tinha uma vida reta perante Hashem, se era uma pessoa temente ou não, né? E o outro era pelo cumprimento da palavra que havia dado, né? Então, se uma pessoa falou e se cumpriu, aquela palavra veio de Hashem, né? Caso contrário, essa palavra não veio de Hashem. Mas muito era do relacionamento, porque os profetas viviam na comunidade também. Eles eram conhecidos, né, pelas obras que eles executavam, pelos feitos que eles faziam. E as obras eram sempre em obediência ao que o Eterno dizia, né? Então, essa harmonia entre a palavra de Hashem e o que eles faziam e que viviam, davam essa autenticidade, né, para essas pessoas. E todos eles eram capacitados uns pelos outros até. Se olharmos o caso de Eliseu, né, que foi chamado por Elias, Elias chama Eliseu e começa a ensiná-lo, começa a instruí-lo nas questões de Hashem, para que Eliseu depois pudesse tomar a função de Elias. Então era algo também que era passado, né, dentro
de um convívio, né? De um treinamento, de uma capacitação também. Dessa maneira eram identificados os profetas verdadeiros. Ele falou, a palavra veio de Hashem, se cumpriu, né? A palavra, normalmente, ela é uma palavra de exortação, para que a pessoa volte para a Torá, para que eles voltem para o caminho de Hashem, para que eles consertem a sua vida. Normalmente, quando o Eterno falava através dos profetas também, ele usava esse tipo de comunicação para o povo. Mais algum irmão gostaria de perguntar algo? E mais embaixo. Obrigado, Pedro. Não é profissional, mas está indo muito bem. Obrigado, estou me esforçando. Já vou aqui, já estou vendo as perguntas. Olha, a Cris também está aqui, Cris e Felipe, Regina, que bacana, Bartira, que bênção. A Cristiane, eu vou primeiro responder a pergunta da Cristiane. Na escritura há partes que geram dúvidas. Nesse caso, confirmar na própria palavra em outra parte? E além disso, não seria também pelo próprio Espírito Santo? Pelo Espírito, como identificar se não vem do engano? Normalmente, Cris, é isso mesmo. A palavra, ela responde a ela mesma, né? Então, quando a gente tem alguma dúvida, normalmente a gente vai ter outros textos em outros livros que vão confirmar a interpretação ou vão corrigir a nossa interpretação muitas vezes. O Novo Testamento, ele é muito bom nisso também, porque ele vem trazer para nós explicações que às vezes no Antigo Testamento estavam ainda um pouco confusas para nós. E aí, quando a gente lê o Novo Testamento, parece que veio luz sobre aquele texto, né? Assim, explica um pouco mais, dá um pouco mais de detalhes sobre aquele aspecto que a gente estava analisando. Sim, com certeza, essa eu diria que é a parte mais fácil para a gente perceber, né? Então, pega a palavra, checa com 2, 3 textos e eles vão se confirmar entre si. O Espírito Santo, ele nos instrui acerca de alguns aspectos, né, do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele vai nos instruir se nós estamos fazendo certo, se nós estamos fazendo errado, ele vai como que nos corrigir, né, através do conhecimento que nós temos da palavra. E aí o Espírito Santo vai servir para nós como um instrutor nessa hora, vai corrigir a nossa rota, se é que nós temos essa sensibilidade espiritual, né? Por isso que Paulo também fala que nós devemos ter as nossas faculdades espirituais exercitadas, ou seja, capazes de perceber essas instruções, essas correções, essas admoestações que nós devemos sempre estar recebendo. Deixa eu só pegar uma bateria, pegar um cabo, porque minha bateria está acabando. Me dá só um minutinho. Que eu vou só colocar aqui. Ok, coloquei aqui. Então, vamos lá. Marcos, você também perguntou agora o que são ordenanças, né? Já vou te responder. Se você lembrar, numa paraxá passada, não vou me lembrar qual que é agora, nós temos mandamentos, estatutos e ordenanças, né? As ordenanças, elas estão ligadas com uma ação que nós fazemos, tá? Como a Tevilá é uma ordenança, né? Como ações que nós devemos fazer em cumprimento a um ensinamento de Hashem, a uma ordenança, a uma ordem dada, né, que o Eterno deu para nós.
Nesse aspecto, as ordenanças devem ser cumpridas. Então, tudo aquilo que o Eterno falou, faça, né, é uma ordenança dada para nós. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Então, são ordenanças que o Eterno nos deu. Então, acenda a vela do Shabat não é uma ordenança, mas guarda o Shabat é uma ordenança. Não coma isso, não coma aquilo outro, é uma ordenança. Está dentro dos mandamentos que são faça ou não faça. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum irmão que perguntou algo. Sebastião está falando que lá em Timóteo, né, 3,17, fala que todo homem de Deus, né, que nós lemos agora no texto, isso dá uma dimensão bastante ampla, ou seja, independente de ser judeu ou cristão, o Senhor pode comentar um pouco isso. Eu entendo que o homem de Deus é aquele homem que anda com Deus, né? É aquele que entrou para a família, entrou para o time, digamos assim, né? Entrou para o aprisco, melhor falando. Ele foi enxertado na oliveira. Este é um homem de Deus. E aí, não importa a origem dele, não importa de onde essa pessoa veio. Ela foi enxertada, ela passa a se alimentar com a mesma seiva e passa a ter as mesmas raízes que sustentam toda a árvore. Ela passa a compartilhar dos deveres e das obrigações, né? Então, esse é todo homem de Deus, na minha opinião, Sebastião. Não importa se ele veio da China, se ele veio da África, se ele veio a origem dele é menos importante nessa hora. O importante é que ele é um homem de Deus. Ele foi enxertado. Ele faz parte da família. Ele faz parte do corpo. Este é o homem de Deus. Verdade, Hugo, concordo contigo. Yeshua é o melhor rabi que já pisou o pé nessa terra. Né? Um homem abençoadíssimo, nosso Mashiach, nosso rabi. Alguém tem mais alguma pergunta? Doutrina, Jarvan. A ordenança ela é algo que é dado por Hashem, né? A doutrina, né, é muitas vezes a interpretação daquilo que o Eterno falou. A gente vê que tem locais que têm doutrinas próprias, né? Alguns locais têm doutrinas específicas daquele grupo, né? Em outros lugares as doutrinas já são outras. Por isso que fala lá, ordenanças são doutrinas de homens, né? Ou seja, os homens criaram as ordenanças, criaram as suas regras, né? Pode isso, não pode aquilo, né? Então tem esse aspecto diferente. A doutrina, quando ela vem de Hashem, ela está baseada na Torá. Ela está baseada naquilo que o Eterno falou já. E aí você vai entender como fazer aquilo, como operacionalizar aquilo, tá? Mas a doutrina, normalmente, é o que a gente vê muito, né? Tem um aspecto muito do que o homem acha que é, ou do que o homem acha que não é, que pode ou que não pode. As ordenanças, sim, são mandamentos, Érica. São mandamentos, são ensinos, né, do Eterno dizendo faça ou não faça. Nesse aspecto, sim, são mandamentos. Buscar a sensibilidade e a voz do Eterno, né? Ela é mansa e delicada. A voz de Hashem, eu acho que ela pode ser de várias maneiras. Quando nós vimos lá o pé do Monte Sinai, né, os nossos antepassados estavam lá, Isabela, aos pés do Monte Sinai, eles ouviam trovões e vozes, e a voz do Eterno muito forte, muito poderosa ali, né?
Mas Elias já ouviu a voz do Eterno como uma brisa suave, né? Então, eu diria que ela pode ser de várias maneiras. Não somente mansa e delicada, mas também mansa e delicada, por que não, né? Mas depende muito do momento, da intenção, do que o Eterno quer transmitir, do que ele quer ensinar, né? Vai depender muito desse momento também. Meus irmãos, acredito que ninguém mais postou nada, não tem ninguém mais perguntando. Acredito que tenha sido proveitoso esse momento de estar com vocês, né? Muito bom, mesmo não presencialmente, não vendo o rosto de cada um, mas foi muito bom estar compartilhando com vocês aqui esse momento. Sejam abençoados, tenham uma semana abençoada. Se cuidem, evitem a exposição desnecessária, tá bom? Para que a gente possa passar esse momento aí tranquilamente. Que as bênçãos do Eterno cheguem aos seus lares, guardem vocês e a sua parentela, que o Eterno possa estar guardando o seu povo nesse momento. Tá bom? É o que eu peço, em nome de Yeshua HaMashiach. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e nos vemos virtualmente ainda no próximo Shabbat. Tá bom? Durante a semana eu vou estar comunicando com vocês também através do grupo. Pode ser que durante a semana a gente faça mais um estudo ao vivo aqui, tá bom? Fiquem na Shalom, fiquem na paz. Um grande abraço. Tchau.